TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo todos os que nos ouvem e nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Conversas Bíblicas, mais uma edição. Todas as quintas-feiras nós nos encontramos aqui pela Rádio Manaim, você que nos ouve, ou então você que nos assiste pela TV Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim, ou ainda, claro, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É uma alegria ter a sua audiência, é uma alegria saber que você está vivendo conosco aqui no estúdio esse momento, o conhecimento da palavra, o conhecimento, as informações que provém da palavra e que nos agregam tanto, nos fazem viver tantas experiências gloriosas com o Senhor. E nós estamos começando aqui mais uma sequência do programa Conversas Bíblicas, uma nova sequência. E a partir de agora nós vamos tratar do tema Arqueologia Bíblica, um tema novo para nós aqui no Conversas Bíblicas. Você que acompanha, você sabe disso. E eu recebo hoje aqui para participar comigo dessa edição do Conversas Bíblicas o nosso querido irmão Albert Bitran. Albert, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Pai do Senhor. Pois é, Albert está inaugurando a sua participação aqui no Conversas Bíblicas, está chegando aqui pela primeira vez, né, Albert? Verdade. Mas para tratar de um tema que é um tema curioso, muito interessante, né? Curioso. Você usou a expressão assim, bem adequada para esse tema. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre isso. Mas antes eu quero ler o texto base para esta edição do programa Conversas Bíblicas, que se encontra no livro do profeta Jeremias. O capítulo é o de número 32 e o verso é o de número 14. Jeremias 32, 14, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma estes autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Albert, essa expressão, esses autos de compra, há uma outra versão da palavra que diz o seguinte: essas escrituras, nesses documentos da terra que seriam guardados em vaso de barro, era uma experiência que Israel estava vivendo naquele momento. Mas a nossa abordagem é arqueologia bíblica. E a gente vai levar um papo aqui, vai travar essa conversa sobre algumas coisas que você teve a oportunidade de conhecer e que você traz para nós como informação, como aquilo que nos ajuda a perceber, inclusive fazer associação com a palavra, com aquilo que diz a palavra. E a gente podia começar, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrarmos no ar, a gente podia começar com as escrituras do Mar Morto. E eu quero deixar você à vontade para você trazer, dentro daquilo que você organizou, trazer para nós as informações acerca de arqueologia bíblica. Certo. Bom, o que nós vamos falar não é nenhuma novidade, exceto algumas duas coisas que nós tivemos a oportunidade de ver que são realmente coisas novas, que ninguém ainda viu, ainda não está aberto ao público, mas eles estão trabalhando muito lá em Israel e cada dia, volta e meia, eles acham alguma coisa nova, totalmente nova, que é uma grande surpresa. E a arqueologia bíblica se fala muito nisso hoje porque existe um grupo de pessoas em Israel dedicado a esse trabalho e é uma coisa impressionante. Eles se dedicam a isso todos os dias, tem gente cavando e o que me impressionou é que eles não param nem à noite. Eles passam a noite cavando, a madrugada e o dia, e não tem descanso. Talvez eles devem descansar no sábado lá, mas é um trabalho ininterrupto. Eles fazem escavação o tempo inteiro. Então, por isso que se fala tanto, porque as descobertas estão cada vez mais frequentes. À medida que vão cavando, eles estão conseguindo desapropriar propriedades, derrubar construções novas, abrir estradas,
Então, é como se Jerusalém, por exemplo, é um campo, quase que um... É um canteiro de obras, né? de buscas arqueológicas. Exatamente. E com coisas muito interessantes. E o que interessa para nós são os achados que estão na Bíblia, né? Que confirmam aquilo que a palavra traz. Confirmam a palavra. Isso que é o encantador, que é maravilhoso. E esse assunto que você abordou agora, sobre os manuscritos do Mar Morto que foram achados, nós vamos colocar algumas imagens, né? Um grupo de pastores na década de 50, final da década de 40, 1940, 1950, eles descobriram numas cavernas, numa região que tem ao redor do Mar Morto, eles estavam pastoreando suas cabras ali e encontraram nessas cavernas de Qumran alguns vasos com vários rolos ali, com pergaminhos, com vários livros. Tinham livros bíblicos, outros não, alguns livros que a gente chama de apócrifo, né? Mas encontraram uma coisa muito impressionante, foi o livro de Isaías, inteiro. E um livro que acredita-se que foi escrito, né? Isaías escreveu uns 600 anos antes de Jesus. Antes de Jesus. E esse rolo que encontrou, esse pergaminho, deve ser em torno de 300 anos antes de Cristo. Foi escrito e foi guardado e encontrado, de certa forma, muito bem preservado. Eles conseguiram abrir o livro todo, fotografar, identificaram. E o que é interessante, essa descoberta dos pergaminhos do Mar Morto é considerada a descoberta literária mais marcante do milênio. Não teve nada mais incrível do que isso. E para quem gosta de estudar, para quem é interessado em arqueologia, em Bíblia, não tem tesouro maior do que esse. Encontraram um livro do profeta Isaías e, assim, intacto, quase que todo legível, né? E o mais incrível é que a nossa Bíblia, a Bíblia que nós temos aqui, a Bíblia nossa, está exatamente de acordo com o encontrado original de 300 anos antes de Cristo. Se você 2.300 anos atrás, a nossa Bíblia está exatamente como está escrito lá. Interessante, nós vamos colocar o site aqui. Eles tem um site, você consegue clicar, acessar o site e você tem acesso ao rolo de Isaías que eles encontraram, todo fotografado. Você consegue clicar em versículo por versículo e comparar com a sua Bíblia o livro de Isaías. Então, é o achado do milênio. A gente não podia deixar de falar disso. Em Israel, o Museu de Israel fez uma coisa muito bonita. Eles colocaram uma obra de arte, assim, fizeram como se fosse um grande pergaminho, um teto trabalhado. A gente vai mostrar a imagem, e com os pedaços do pergaminho expostos lá para quem for no Museu de Israel. É muito interessante. E a gente vai falar de arqueologia bíblica. A arqueologia bíblica é um assunto muito extenso. Eu não sou arqueólogo, sou um curioso, né? Mas a gente vai separar alguns assuntos que eu acho que são interessantes, de coisas interessantes que encontraram lá. Mas, sem dúvida, os pergaminhos do Mar Morto é o assunto assim, mais impactante que nós tínhamos para comentar aqui. Já não é uma coisa nova. Mas é uma coisa que é mais um elemento que... foi a descoberta mais a palavra, incrível. Né? Exatamente. Que a nossa Bíblia que nós temos em casa confere com os manuscritos mais antigos, e isso é, de certa forma, né, uma coisa muito impressionante, como é que se conservou. Tanta coisa se deteriora, né? Mas a Bíblia não. A Bíblia é um livro muito impressionante. Ela se conserva
né? E esse texto que você abriu, de Jeremias, né? Jeremias, o Senhor falando com Jeremias, né? Que ele escrevesse, colocasse num vaso de barro, exatamente como encontraram lá em Qumran, naquelas cavernas, encontraram. E a situação que Jeremias estava passando, eu acredito que depois nós vamos entrar nesse assunto. Então, o assunto que a gente queria abordar era a respeito das evidências de 4 reis. Eu separei aqui 4 reis de Israel. 4 reis de Israel, a começar pelo rei Davi. Existe uma coisa muito emblemática a respeito de Davi. Davi é um ícone, né, para o judeu, para Israel. Ele é uma figura assim, quase que ele é muito amado, é colocado sempre com muita reverência. Eles têm uma devoção por Davi, porque Davi realmente marcou o início da nação, como eles são, né? Consolidou o reino, né, de Israel. Consolidou o reino. Davi, ele vem no momento da história de Israel, né? Israel saiu do Egito, herdou a terra prometida, entrou, conquistou a terra prometida. Depois Israel foi conduzido por juízes por um período, até que foi estabelecida a monarquia, né? Começando por Saul, que não se portou da maneira como agradava o Senhor, e por isso seu reino foi passado. E Davi, então, vem e consolida o reino, inclusive conquistando Jerusalém e trazendo a capital do reino de Israel para Jerusalém. Albert, você tocou num aspecto aqui que a gente está falando sobre arqueologia bíblica, não com o propósito de discutir arqueologia bíblica, porque não é a nossa área de atuação, não é isso? Mas é importante, inclusive, você saber, o Albert, ele teve a oportunidade com um grupo de ver algumas coisas, de constatar algumas coisas ali presencialmente ali em Israel, e está compartilhando isso conosco, que isso traga para nós essa confirmação daquilo que diz a palavra sobre diversas coisas. Mas você falou sobre, então, a questão do rei Davi. Exatamente. Davi é aquela figura central, muito emblemática em Israel, né? O religioso gosta dele, o judeu comum gosta dele, ele marcou. O Davi, eu vi uma coisa muito interessante dessa vez. A gente sempre ouve alguma coisinha ou outra, né? Mas quando Davi ele reinou antes em Hebrom, durante 7 anos, né? Depois ele conseguiu conquistar a cidade de Jerusalém, Jebus, dos Jebuseus, né? Exatamente, conseguiu. Joabe entrou lá. Eu já falei disso aqui, inclusive aqui algumas vezes. Eles encontraram o caminho pelo qual Davi entrou com seus homens. Os homens dele entraram dentro de Jebus. Foi um pesquisador, foi um inglês, na verdade, um militar, que foi lá em 1800 e alguma coisa, 1880 e pouco, Charles Warren. Esse inglês estava lá numa missão, era para cumprir um período de 1 ano, 2, acabou ficando em Israel, não saiu mais, se dedicou à arqueologia. Ele encontrou o espaço pelo qual eles entraram dentro de Jerusalém. Bom, então Davi estabeleceu o reino em Jerusalém, e o que eu vi, que eu estava comentando, o que eu vi de interessante é que eles tinham vivido o reinado de Saul por 40 anos, e Davi sucedeu Saul, e Saul, nas suas vitórias e os seus fracassos, ele encerra um período muito difícil, e Davi veio assumir o reino com uma imagem do reinado um pouco desgastada. Então, Davi, quando ele conquista Jerusalém, ele tinha um desejo de botar a capital do reino em Jerusalém.
Porque Saul era da tribo de Benjamim e Davi era da tribo de Judá. Quando ele tira a capital de Hebrom, que ficava em Judá, e leva para Jerusalém, Jerusalém ficava em Benjamim. Era bem no limite entre as duas tribos, era bem na fronteira. Ele leva para lá, porque ele quis dar um recado para o país. Ele quis dizer que ia ser um país só. Ele queria que o pessoal de Benjamim viesse para o reino, participasse com ele do reino. E que o pessoal de Judá também. Ele quis unificar o país, ele realmente unificou o país com isso. Essa ida para Jerusalém teve esse sentido também, além do sentido espiritual, profético e tudo mais. Mas na questão estratégica, geopolítica. Então, é por isso que Davi é tão admirado, né? Ele tem umas coisas muito interessantes. A maneira como ele tratava as coisas espirituais, né? Ele era um homem muito despojado, coração muito aberto, né, para as coisas de Deus. Muito bem, então existe pouca evidência de Davi, apesar de toda essa emoção, de toda a importância que ele tem para Israel, fontes de evidências ainda é... Muito poucas evidências. A ponto de se dizer que Davi nunca existiu. Principalmente quem é o pessoal do contra faz esse tipo de comentário, né? Que Davi nunca existiu e tal. Então, na nossa época agora, em 2004, mais ou menos, uma arqueóloga, nós vamos colocar o Eilat, o nome dela todo, a foto dela, ela descobriu, ela pediu uma permissão especial para fazer umas escavações ali, onde era a região da cidadela de Davi, onde provavelmente ficava o palácio de Davi. Ficava um pouco abaixo da região do templo, não é? Sim. Então ela começou a fazer escavações naquele lugar. E ela encontrou uma coisa muito interessante, que foi um capitel. Capitel é uma estrutura que fica em cima da coluna, como se fosse o acabamento da coluna em cima, que sustenta a parte de cima do telhado, parte de cima do telhado. Então, o capitel enfeitado. E o que acontece? No livro de Crônicas, se a gente puder projetar aí, 1 Crônicas 14:1. Pode ler. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. Olha que interessante. A casa de Davi não foi feita por judeus. Era um reino. No início eles não tinham tanta tradição assim. E Tiro, aquela cidade era uma cidade antiga. Eles tinham uma arquitetura própria. E aí que vem o interessante. Esse capitel que nós estamos mostrando aí para vocês, que foi encontrado lá naquele lugar, nas escavações, um pedaço, é típico da construção fenícia, que leva a crer que, como foi Irão que construiu, levou os pedreiros para lá, eles fizeram exatamente o que eles entendiam de arquitetura fenícia. E depois nós vamos mostrar aqui, esse negócio é tão interessante que eles colocaram na moeda lá de Israel, o shekel, na moeda de 5 shekel, esse desenho do capitel fenício, que é uma evidência muito forte de que aquele local, aquelas estruturas, Então eles já conseguiram escavar e já tem as estruturas do palácio da casa de Davi todas lá, com muitas evidências que aquilo era um palácio real. Muito bem. Então, isso é uma evidência, muito interessante, do governo, mas não para por aí. É interessante, Albert, antes de você continuar, que quando a gente lê
tanto o livro de Crônicas, de Reis, e que a gente lê acerca de Davi e de Salomão, Hirão é um personagem marcante exatamente na arquitetura, nas ações de construção do templo, de construção do palácio, e a gente percebe também que havia em Tiro artífices especializados, que os artífices que fizeram o trabalho em ouro, em prata, em madeira, que fizeram o trabalho da construção, eles foram enviados de Tiro por Hirão, exatamente por ter lá em Tiro, eles teriam a riqueza e a qualificação, a expertise, homens com essa expertise de fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de obra. Exatamente. Bom, então isso não é uma coisa assim nova, mas é uma coisa muito interessante. Naquele local, que foi a casa que Davi construiu, naquele mesmo local, aquele palácio, foi o palácio onde os reis que sucederam Davi viveram também. Então Davi fez o palácio, era a casa real, ali ficava o escritório, ali ficava a casa oficial do reino, então documentos ficavam ali, outros reis viveram ali e alguns profetas tiveram a sua vida ali naquela região do palácio. Então a arqueologia mostra a evidência desses homens que passaram por ali. Vamos fazer uma coisa? Esse assunto você traz na semana que vem. O nosso tempo já se esgotou e aí já fica aqui o convite para estarmos juntos na semana que vem e a gente continuar ótimo com esse bate-papo. Tá ótimo. Eu tô gostando muito, tenho certeza que quem está nos assistindo também tá. Tá bom. Então, Albert, a paz do Senhor e na semana que vem a gente continua. Tá bom. Obrigado. Muito bem. A gente está chegando então ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas. Se você está gostando, eu também estou. E está na expectativa da continuação de quantas informações mais o nosso irmão vai trazer para nós aqui. Então você não pode perder a próxima edição. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser, a gente volta com mais uma edição do Conversas Bíblicas. Pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim ou pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você assiste e você também pode compartilhar com pessoas que você conhece, que são evangélicas ou não, e que precisam entender, precisam saber que aquilo que a palavra de Deus diz se confirma também pela ciência através da arqueologia bíblica, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa semana, a paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Manaim, juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.